A última que ele ia cantar foi a última que eu cantei, sem que nenhum de nós soubéssemos, né? Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 16. Aliás, capítulo 15, aos Romanos 15. Aos Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 30. Aos Romanos 15, o versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Podeis assentar. Esse é um dos versículos, irmãos, que de uma maneira inclusive mais devocional nós identificamos a Trindade. Quando oramos, toda a Trindade está envolvida. Destinamos a Deus, Pai, as nossas orações. Oramos através do nome do Senhor Jesus Cristo e devemos orar pelo amor do Espírito. Aqui, portanto, vê-se Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos na nossa oração. É interessante o finalzinho, porque diz: nas vossas orações por mim a Deus. Orações, por definição, devem ser feitas a Deus. A Bíblia Sagrada diz que depois que Caim matou Abel, Deus deu a Adão e Eva um novo filho, que substituiu Abel, não só numericamente, mas porque lhe seguiu os passos. Era um servo de Deus. Este filho chamava-se Sete, e é dito que em sua época, por sua linhagem, se começou a invocar o nome do Senhor. No primeiro momento, Deus aparecia diretamente a Adão no jardim. Após a queda, isso tornou-se menos frequente, mas Deus interpelou, por exemplo, Caim. Deus se manifestava, mas a partir de Sete, filho de Adão e Eva, e mediante sua descendência, os homens agora, com a manifestação de Deus menos frequente, passaram a se dirigir a Deus em oração, a invocar o nome do Senhor. A Bíblia fala de se invocar o nome de Jesus, porque Jesus é Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo saúda uma das igrejas a quem destina uma carta, dizendo que saúda aquela igreja que está em comunhão com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Mesmo entre os pagãos, eles acreditavam que os seres para os quais eles destinavam orações eram deuses. Não faz sentido destinar súplicas a um ente que não seja uma divindade. Por isso nós vemos a esquisitice da igreja romana quando seus fiéis fazem súplicas a Maria e aos santos. Desta maneira, ou eles estariam tentando se comunicar com mortos, e seria uma sessão espírita, e a Bíblia Sagrada diz que a favor dos vivos não se deve consultar os mortos, ou os estão divinizando. Ao lhes endereçarem súplicas, estão presumindo, embora não o digam e asseverem, que eles são oniscientes e onipresentes, podendo escutar diversas orações de diversas pessoas simultaneamente ao longo de todo o tempo e ao longo do espaço.
Mas nós sabemos que orações devem ser dirigidas tão somente a Deus. A doutrina romanista é, portanto, supersticiosa e não vou nem dizer pagã, está aquém do paganismo, na medida em que reconhece que estas pessoas a quem eles fazem suas orações são homens comuns, e no entanto, por orarem a eles, tratam como deuses. Mas aqui nós vemos que as orações são destinadas a Deus. De maneira específica, o texto está a referir-se ao Pai, mas nós sabemos que o Espírito e Jesus Cristo compartilham com o Pai a mesma divindade. E nós temos no começo: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. As orações devem ser feitas por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos Jesus dizendo, lá no Evangelho de João, que tudo quanto nós pedíssemos ao Pai em seu nome, Ele o faria. Oramos a Deus em nome de Jesus, nos aproximamos de Deus em oração através de Jesus Cristo. E quando digo através de Jesus, através do Filho de Deus que se encarnou e levou sobre si os nossos pecados, que faziam divisão entre nós e Deus. E naquela cruz Ele sangrou, pagou o preço do resgate, expiou a culpa, nos inaugurou um novo caminho no véu da sua carne que foi traspassada, na qual Ele destruiu o pecado que nos apartava de Deus. É através de Jesus Cristo e logo através do que Ele fez, do seu sacrifício, do seu sacerdócio, porque Ele está à destra de Deus como nosso advogado, como nosso intercessor e sumo sacerdote. É através de Jesus que nós nos dirigimos a Deus, é por sua única e exclusiva mediação. A Bíblia tem passagens, irmãos, que dão a entender que toda oração será respondida. Por exemplo, nós temos lá no Evangelho de Marcos, Jesus dizendo: tudo que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e tê-lo-eis. Credes que haveis recebido, e será vosso. Note, ele diz tudo, tudo. Os teólogos da prosperidade veem nesse tudo uma porta aberta para as pessoas poderem pedir a Deus as coisas que hão de satisfazer seus deleites, seus prazeres, suas ambições. Mas nós temos lá na epístola de Tiago uma reprovação de Tiago dizendo assim: pedis e não recebeis, ou melhor, brigais e não recebeis, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Como nós vamos conciliar a reprovação de Tiago, ao que ora em função de suas ambições, em função da satisfação de seus deleites, e Deus não lhe ouve a oração, com textos como o de Marcos, onde Deus diz: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. É porque, meus irmãos, à luz da Bíblia, não existe fé se não houver uma promessa de Deus. Então, quando diz tudo, é tudo que Deus prometeu, porque diz: tudo quando pedirdes em oração, crede que o recebestes. Nós não podemos crer se não houver uma promessa. A fé não é pensamento positivo. Alguns acham: se eu colocar na minha cabeça firme que vai acontecer, vai acontecer. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Isso é uma concentração mental na obtenção de um resultado.
É uma fé na fé, não uma fé em Deus. A fé vem pelo ouvir, a Bíblia diz, e o ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ter uma promessa de Deus para que a minha fé, no sentido bíblico, seja suscitada, porque a fé de que fala a Bíblia, ela vem pelo ouvir a palavra, ela se destina a uma promessa que Deus fez. Então, de fato, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas eu só poderei crer se houver uma promessa. Tudo que é crível, tudo que é passível de ser objeto de fé, pode ser atendido em oração. Mas o que pode ser objeto de fé é aquilo que Deus prometeu. Nós temos Jesus dizendo, lá em João, no capítulo 14, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Mais uma vez, isso não quer dizer que eu possa pedir qualquer coisa na minha ambição ou egocentrismo. Se eu vou pedir em nome de Jesus, eu tenho que pedir aquilo que Jesus Cristo pediria em meu lugar. Eu tenho que pedir alguma coisa que tem uma promessa que se realizou em Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: tantas quantas são as promessas de Deus, tem em Cristo o sim e por ele o amém. Orar em nome de Jesus é orar segundo uma promessa que em Cristo tem cumprimento a meu favor. Se eu simplesmente pensar no nome de Jesus como um amuleto, não vai funcionar. Tem gente que pensa assim: eu vou pedir qualquer coisa a Deus, segundo minha ganância, meu desejo, meu projeto pessoal, minha ambição. O que está escrito, se for em nome de Jesus, vai ser atendido. O nome de Jesus não é um amuleto, não é uma palavra mágica, não é um abracadabra. Por isso, quem ora a Deus deve conhecer as suas promessas. Quem ora a Deus deve saber de que maneira Jesus Cristo tornou as promessas de Deus realizadas. Nós temos que entender o que Deus prometeu e como em Cristo o que Deus prometeu tem o sim e o amém. Orar, portanto, irmãos, exige conhecimento da palavra de Deus. Tem gente que diz assim: fulano de tal é uma pessoa de muita oração, mas não tem muito conhecimento bíblico, não lê a Bíblia. Então a oração dele, como é que está funcionando? Porque orar é arguir diante de Deus as suas promessas, é mencionar as promessas de Deus e apresentar a nossa fé nelas. Eu, quando menciono as promessas que Deus fez, eu mostro que eu dei atenção ao que Deus revelou, ao que Cristo fez por mim, e neste sentido glorifico a Deus. E não há como minha oração não vir acompanhada de ações de graças pelas promessas e pelo cumprimento que elas têm por intermédio do que Jesus Cristo fez. E eu oro em nome de Jesus, não usando o nome de Jesus como uma fórmula, mas pensando no que Ele fez, consciente do que Ele fez para aquela promessa ser realizada. Nós temos, por exemplo, em João 15, Jesus dizendo assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí tem gente que diz: então eu posso pedir tudo. Note, se vocês permanecerem em mim, se minhas palavras permanecerem em vós, se eu estiver unido a Cristo de uma maneira que eu somente quero o que a sua palavra promete, o meu desejo não está em tensão com o que a palavra de Deus diz, mas eu estou tão submetido à palavra que o que eu desejo é o que a palavra me oferece. O que eu anelo é exatamente aquilo que Deus prometeu. Se eu estiver nessa sintonia com Deus, é que eu posso
está certo de que minhas orações de alguma maneira estão sendo ouvidas por Deus. Portanto, nós devemos orar com base nas promessas de Deus. Vou dizer até outra coisa. Através do dom de profecia, nós podemos receber uma palavra que nos consola, que nos edifica, que nos encoraja. Mas quando vamos orar a Deus, nós não podemos nos basear apenas na profecia que recebemos, ainda que ela seja legítima. Porque esta profecia, meus irmãos, ela é a tentativa melhor que o irmão que foi usado fez para dizer aquilo que o Espírito Santo colocou como impressão no seu coração. Ela tem a limitação do vocabulário, dos conhecimentos bíblicos, do irmão que falou. Nós aceitamos a validade daquela profecia, às vezes até tirando uma parte dela e recusando outra, examinar e tudo retende o bem, porque ela está de acordo com a palavra escrita de Deus. Aqui não. Aqui a palavra é infalível, inerrante, os seus autores estavam inspirados, portanto a nossa última autoridade é a Bíblia. Se alguém me deu uma profecia de encorajamento e consolação, eu creio que foi Deus que falou comigo. Mesmo assim, quando eu estiver orando, não vou mencionar apenas isso, eu vou mencionar a promessa que teve expressão nessa palavra de consolo, nessa palavra de exortação que está aqui nas Sagradas Escrituras. Se nós lermos as orações que estão, por exemplo, em Atos capítulo 4 dos discípulos, ou a oração de Daniel, lá no seu livro nós vamos ver como Daniel faz alusão à lei, como na oração de Atos 4 eles fazem alusão aos salmos, às orações bíblicas dos personagens da Bíblia que são modelos para nós, eram orações que invocavam o texto escrito, que apelavam para o texto escrito, para as promessas de Deus. Eu digo isso, irmãos, porque nós temos hoje igrejas que vivem só em função de dons espirituais, e as pessoas não leem mais a Bíblia e acham apenas que vão se agarrar a essas promessas que receberam em profecias, e elas não têm nem qualificação para julgar o que veio de Deus ou não, porque não estão examinando as Escrituras. Vamos ser abençoados com os dons espirituais, mas a autoridade que convalida os dons, a autoridade pela qual julgamos a profecia, é a Bíblia Sagrada. Ela é a autoridade última. Ela não é o melhor esforço do irmão que recebeu uma impressão do Espírito e tentou me comunicar. Ela é verbalmente inspirada por Deus, a Escritura, e devemos mencionar as promessas de Deus. Você quer ter fé? Leia a Bíblia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você quer vencer em oração? Saiba quais são as promessas da Bíblia, porque é a elas que você tem que recorrer quando for orar. É interessante que no Velho Testamento Deus estabeleceu o livro da lei e disse para o povo de Israel: este livro será testemunha entre vocês e eu. Ou seja, é um compromisso com vocês, é o livro do pacto. Ou seja, eu me comprometo com o que está aqui. O Novo Testamento é o livro que é o livro testemunha entre Deus e a sua igreja. É o livro do novo pacto. Portanto, é nele que Deus se compromete conosco. Eu devo, portanto, conhecer as grandíssimas e preciosas promessas de Deus, como diz Pedro, para me tornar participante da natureza divina. Eu devo saber tantas quantas sejam as promessas de Deus e de que modo elas têm em Cristo o sim e o amém, para com elas na mão e a fé. No nome de Jesus, eu me dirija a Deus para receber dele o que ele prometeu. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, diz o versículo, pelo amor do Espírito. Aqui está a motivação. Nós devemos orar não com base no egoísmo,
no desejo de autossatisfação. Essa é a oração que Tiago reprovou lá na sua epístola. Vocês pedem mal, porque pedem para gastarem nos vossos próprios deleites. Era uma oração egoísta, ambiciosa. O que orava buscava status, projeção, reconhecimento e autopromoção. Poderia ser até de maneira espiritual, para ele ser tido como alguém importante no meio da igreja. Mas a oração deve ser motivada pelo amor, o amor do Espírito. Então eu oro porque eu amo a Deus e desejo ver a sua glória estabelecida. Eu oro por um avivamento, porque os meus olhos têm feito correr rios de lágrimas por aqueles que transgridem a lei de Deus, porque eu quero ver o nome do Senhor ser glorificado, porque eu quero ver o fogo descer no monte e o povo gritar: só o Senhor é Deus. Eu quero que Deus seja exaltado. O meu amor a Ele é força da minha oração. O meu amor ao meu irmão, à igreja, também é força na minha oração. Eu devo orar no amor do Espírito. E a Bíblia, meus irmãos, ensina que a igreja, ela tem a sua comunhão e unidade no Espírito Santo. Se eu oro com a motivação do amor, daquele amor derramado em meu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, conforme Romanos 5:5, então eu busco a glória de Deus e eu busco o bem dos meus irmãos. Por isso que lá na carta aos Efésios 6, Paulo diz: orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, e vigiando nisto por todos os santos. Eu devo orar pelos meus irmãos, para que eles sejam guardados. Eu devo vigiar, para que meus irmãos não sejam atingidos através da minha oração. A Bíblia faz uma relação, irmãos, para que nossas orações sejam respondidas, entre fé, que depende de eu conhecer as promessas, entendê-las cumpridas em Cristo e abraçá-las com tudo, e depende, por outro lado, a resposta da minha oração do meu amor para com os meus irmãos. A fé e o amor. Veja o que diz a Escritura lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Marcos 11, a partir do verso 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede e receber e tê-las-ei. É a fé. Mas aí segue, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então eu devo orar a Deus em nome de Jesus, por meio das promessas da palavra cumpridas em Cristo, que eu conheço e que as invoco. E eu devo orar motivado pelo amor que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E aqui Paulo diz, verso 30 de Romanos 15 outra vez: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Note, Paulo está chamando-nos para orar no amor do Espírito, por meio de Jesus, a Deus, a favor dele. A oração a favor de Paulo, irmãos, não é apenas a oração a favor de um irmão. Embora Paulo seja um irmão em Cristo, a oração por Paulo era uma oração pela obra. Paulo era um missionário. Paulo estava abrindo o caminho para pregadores que vinham atrás. Paulo estava, meus irmãos, sendo o grande instrumento de Deus para levar a palavra aos gentios. Orar por Paulo significava orar pela obra de Deus. Nós temos que orar pela obra de Deus.
Nós temos que ter um coração cheio de amor pelos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Nós temos que amar a Deus e temos que desejar que sua obra triunfe, que a palavra de Deus cresça e prevaleça poderosamente, que a porta da fé seja aberta, que vidas sejam salvas. E o apóstolo Paulo diz que essa oração é luta. É a minha palavra-chave aqui. Eu oro com base nas promessas de Deus, por meio de Jesus Cristo, realizáveis. Eu oro com o amor do Espírito em meu coração. Eu oro pela obra de Deus. E essa oração é intensa. A oração, irmãos, não é reza, não é palavra repetida, como fazem os que rezam o terço, ou repetem o Pai Nosso. Oração é algo intenso, é uma luta, Lá em Lucas 11, Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Se você observar, nós temos aí um progresso de intensidade, principalmente para o assunto que ele está falando, que é pedir a plenitude do Espírito Santo. O contexto é esse: se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial sabe dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aí ele diz: pedi, buscai, batei. Quando eu peço, eu estou num nível de esclarecimento menor do que quando eu busco. Quando eu peço algo que Deus dá. As pessoas, quando começam a buscar o batismo no Espírito Santo, muitas vezes, pelo pouco conhecimento que têm, pensam apenas num dom, numa capacitação. Mas na medida em que elas se aprofundam no buscar, elas descobrem que o Espírito Santo não é simplesmente um poder, embora ele conceda poder, ele é uma pessoa. E aí eu não estou mais só pedindo de Deus algo, eu estou buscando a Deus. Eu avancei na intensidade. Agora não estou mais pedindo que Deus me dê, eu estou buscando a Deus, estou buscando a plenitude do Espírito Santo, que é Deus na minha vida. Quando eu chego nesse momento, o diabo vai querer me impedir e criar uma série de obstáculos. Eu vou enfrentar portas fechadas e eu vou começar a bater para que elas se abram. É um progresso de intensidade: pedi, buscai, batei. Eu vou pedir a Deus o dom, eu vou buscar a Deus que é o dom, e eu vou bater na porta que está servindo de obstáculo para que ela caia por terra. Pedi, buscai e batei. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. É uma luta, meus irmãos. É luta. Jesus no Getsemane estava em luta. Levou 3 discípulos para orar com ele, que cansados logo dormiam. Ele os acordava, dizia: vocês não podem vigiar comigo sequer 1 hora. E Jesus ali orou com tanta intensidade que a Bíblia diz que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Oração é luta. Lá em Efésios 6, depois de se descrever as peças da armadura de Deus, diz orando. Ou seja, o que você faz com as outras peças da armadura é um ato que para: tomai, colocai. Mas a oração não é orai, orando, é permanente, é contínuo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito. Veja a intensidade evidenciada pelas expressões orar com toda oração. Já pensou?
orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Oração, meus irmãos, que prevalece é luta. Paulo diz: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais, que luteis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Eu lembro-me de um testemunho que li de Smith Wigglesworth, que diziam que ele orava agonizando tão profundamente para que Deus operasse, que as pessoas diziam que quem estava ao lado era afetada pela angústia dele, porque ele se contorcia todo, e a pessoa de repente, numa empatia, ela compartilhava aquela angústia dele de maneira tão profunda que não aguentava e saía de perto. E dois irmãos dedicados a Deus disseram: não, vamos orar com Smith Wigglesworth até o final. E lá pelas tantas, um se levantou porque já não aguentava mais a angústia, o fardo, o peso daquele homem agonizando em oração. O outro fez tudo para permanecer, mas teve uma hora que não aguentou e levantou-se. E eles disseram: nós saímos, e ficou aquele homem sozinho ali orando, agonizando em oração. Meus irmãos, são estes homens cujas orações são respondidas, que vão à luta, que vão ao campo de batalha. É interessante que eu falei aqui que nós oramos baseados em promessas de Deus, e eu estou falando que a gente tem que lutar em oração. Parece uma contradição. Se Deus prometeu, por que é que eu tenho que lutar para receber esta promessa? Tem gente que erra quando pensa que tem que lutar em oração para convencer a Deus, como se ele não tivesse prometido antes. Aí eu vou ficar aqui insistindo para dobrar a Deus. Não, é o que ele prometeu para você que ele vai responder. E outros pensam assim: Deus prometeu, vou descansar nas promessas de Deus. Está certo, descansar no sentido de confiar que ele vai fazer, mas ele vai realizar através do nosso combate. Eu creio que no final ele faz, mas eu entro no campo de batalha. Parece uma contradição, irmãos, mas aquilo que Deus promete ainda requer de nós luta em oração para que aconteça. Deus prometeu a Abraão que na sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Mas quando ele prometeu isso, Abraão tinha o corpo amortecido pela velhice e a esposa era estéril. E passou muito tempo para a promessa se concretizar com o nascimento de Isaque. Inclusive, no meio do caminho, Abraão e Sara fizeram até coisas erradas, se precipitaram, buscando realizar a promessa. Sara deu uma escrava sua para Abraão ter um filho com ela, que foi um grande erro, um grande problema. Mas passo a passo eles foram entendendo que eles deveriam crer, a promessa foi feita, mas ela se realizou quando a fé estava plena. A promessa de Deus a Abraão foi reiterada para Isaque. Isaque seria como o filho de Abraão da promessa, alguém que também deveria ter filhos, para que a promessa de vir uma grande nação por essa linhagem acontecesse. Mas Rebeca não podia ter filho. Veja só, irmãos, Deus promete e ao mesmo tempo dificulta, para nos desafiar a lutar pela promessa que ele deu. Lá em Gênesis, no capítulo de número 25, versículo 21, diz assim a Bíblia: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Veja só que coisa, tinha uma promessa. Se Rebeca não tivesse filho, não se cumpriria a promessa feita a Abraão e reiterada a Isaque. No entanto, meus irmãos, Rebeca estava estéril,
E Deus, não só porque prometeu, agiu logo, esperou a oração de Isaac, esperou o desafio de Isaac. A Bíblia diz: Isaac orou insistentemente, para que a sua mulher fosse curada. E ela foi, orou com base na promessa, mencionou a promessa em oração. Nós temos o exemplo de Jacó. A Bíblia diz que Deus escolheu Jacó e aborreceu a Esaú, muito embora Esaú fosse o filho primogênito. Mais uma vez nós vemos, por exemplo, Rebeca se precipitar, porque ela, sabendo que Deus tinha dito que o maior, que era Esaú, serviria ao menor, que era Jacó, ela sabia que a promessa estava para a linhagem de Jacó, e ela fez o filho enganar o próprio pai, se disfarçando do irmão mais velho, aproveitando da deficiência visual de Isaac, para que Isaac abençoasse Jacó e não Esaú. Note, não foi uma coisa totalmente maligna, não. Ela estava querendo que a promessa se cumprisse. Ela pensava assim: Deus tinha dito que era com Jacó, e agora, se Isaac abençoar Esaú, como é que a promessa vai se cumprir? Era igual lá a Sara. Abraão tem que ter descendência. Eu sou estéril, vou dar minha escrava. Não precisa ajudar o cumprimento da promessa de Deus, mas tem que orar, irmãos. É Ele que faz. E Jacó se deu mal com o seu modo de agir. O seu irmão Esaú ficou furioso e ele fugiu. Mas por que Deus amou mais Jacó do que Esaú? Porque, embora, meus irmãos, Jacó tivesse deficiências, Jacó estava apegado obstinadamente a uma promessa de Deus. Esaú era o homem do momento, era o homem que queria satisfazer o apetite do momento. Ele também não poderia dizer-se enganado por Jacó, porque antes ele tinha vendido sua primogenitura para Jacó e vendeu por um prato de lentilhas. Estava faminto e, no desespero, ele disse: eu te dou minha primogenitura, me dá um prato de comida. Note, Esaú era aquele que não via o futuro, não se apegava a promessas. Esaú só queria satisfação imediata, mas Jacó não. Jacó foi embora de casa porque Esaú ficou furioso com ele. No caminho Deus lhe apareceu, reiterou a promessa que fizera a Abraão, a Isaac. Jacó andou com base nessa promessa, irmãos. Teve uma vida difícil, foi enganado pelo tio, mas quem lê a história de Jacó vê que ele era um obstinado. Era um obstinado, era um homem de luta. Deus gosta de gente de luta. Não é aquele que vende uma coisa por um prato de lentilha, não, é aquele que persevera, é aquele que vai adiante em função de uma promessa. Aí a Bíblia Sagrada diz que em dado momento Jacó voltou para casa. Lá em Gênesis, no capítulo de número 31, verso 3, diz assim: e disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Note, Jacó foi ordenado a voltar para a casa de seu pai. Ele ia encontrar Esaú, ele ia encontrar o irmão que estava furioso, mas Deus estava ordenando e ele foi. No final, Deus operou em Esaú, que se quebrantou, e os dois se abraçaram, e foi uma bênção. Mas no meio do caminho, Jacó teve uma luta. Ele descobriu que a bênção que ele precisava não era aquela bênção que ele furtou de seu irmão, das mãos do pai, simulando seu irmão. A bênção que ele precisava era a de Deus. E então, quando ele estava no caminho, ele disse para a sua família: podem ir,
podem seguir, eu vou ficar aqui. E ali no val do Jaboque apareceu o anjo do Senhor, e ele se atracou com esse anjo e disse: eu tenho promessa, eu só te solto quando tu me abençoares. A luta foi grande, meus irmãos. Veja aí Gênesis 32, a partir do 22. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um homem, que era o anjo do Senhor, até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia, quer dizer que Jacó não soltava ele, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa de Jacó, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse-me: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Meus irmãos, ele tinha uma promessa de quando ainda estava lá no ventre, mas ele brigou por esta promessa. O anjo o abençoou e disse: tu és o príncipe de Deus, teu nome agora é Israel, lutaste com Deus e com os anjos e prevaleceste. Jacó era um homem obstinado para ter a promessa de Deus realizada. Se nós queremos ver grandes coisas, nós não podemos, irmãos, ser frouxos, moles, que desistem no meio do caminho. Nós temos que ser combatentes em oração. Lá em Reis, nós vemos Elias, lá no capítulo de número 17 de Reis. Elias diz a Acabe que não haveria chuva, senão segundo a palavra dele. Depois, no capítulo 18, chegou o momento de a chuva vir. Primeiro livro de Reis 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Meus amados irmãos, quando Deus disse isso para Elias, aconteceu tanta coisa sem essa chuva aparecer. Ele desafiou os profetas de Baal, foi para o Monte Carmelo, lá Deus mandou fogo do céu, o povo matou os profetas de Baal, o povo disse: só o Senhor é Deus, e Deus tinha dito: vai ter chuva, mas tudo aquilo tinha acontecido e ainda nada de chuva. No versículo 41 de 1 Reis 18 diz assim: então ele disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Mesmo sabendo que vinha chuva, Deus tinha prometido, ele sabia que a promessa ia se realizar através da oração. E aí diz, versículo 42: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os joelhos, e disse aos seus servos: sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E Elias lá orando, com a cabeça entre as pernas. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Giziel. Teve a promessa, mas teve a luta deste homem em oração, para que a promessa se realizasse. Lá, meus irmãos, em Daniel, no capítulo de número 9, Daniel diz no versículo de número 2, que leu no profeta Isaías. Veja como era importante saber o que a Bíblia dizia. Leu no livro do profeta Isaías que o tempo do cativeiro da nação na Babilônia seria de 70 anos. Mas ele também leu no livro da lei, no Pentateuco,
que quando a nação de Israel fosse espalhada, se arrependesse, clamasse, pedisse por misericórdia, seria socorrida e voltaria à terra. Então ele, vendo que os 70 anos estavam a cumprir-se, baseado numa promessa, começou a orar, e baseado no que diz no Pentateuco, que o povo espalhado, se arrepender e crer, vai voltar para a sua terra. E diz aí, a partir do versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Senhor Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E ele segue fazendo a confissão de pecados. No verso 11 ele diz: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso maldição e juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos. Note, ele mostra-se cônscio de que o que aconteceu foi porque o povo transgrediu a lei. E ele ora com base na lei, versículo de número 13, como está escrito na lei de Moisés: todo este mal nos sobreveio, apesar disso não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à verdade. Mas aí ele segue no versículo 15: agora, esta palavra é a palavra-chave, é o arranque, é sair do marasmo, é dizer: é agora, Senhor, agora pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apasse a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para os que estão em redor de nós. Agora, pois, Senhor nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado fazem resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Esta oração foi ouvida e o Império Medo-Persa liberou a nação para voltar à sua terra, reconstruir tudo, meus amados irmãos. Uma oração baseada na promessa, baseada na palavra de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos a gloriosa promessa do Espírito Santo. É interessante, o batismo no Espírito Santo é chamado por Jesus de promessa. A promessa do Pai. Lá, no dia de Pentecostes, Pedro diz que é o que foi profetizado por meio do profeta Joel. João Batista também colocou como uma promessa. O batismo no Espírito Santo não tem a ver com a salvação, irmãos. Jesus morreu naquela cruz para nos obter a remissão de pecados, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. E como eu preguei no domingo nesta igreja, o momento em que Jesus entrou no santuário celeste como sumo sacerdote com o seu próprio sangue não foi na ascensão. Na ascensão ele subiu para ficar à direita de Deus. Jesus subiu ao céu levando o seu próprio sangue depois que ele ressuscitou e durante os dias em que ele apareceu aos discípulos. Nós não temos Jesus depois da ressurreição aparecendo toda hora. Ele desaparece. Onde ele estava? Nos momentos de sua ausência, ele entrou no santuário celeste. Quando ele ressuscita, Maria Madalena quer tocá-lo, ele não toque, porque eu vou para o Pai.
porque o sumo sacerdote, quando ia entrar no Santo dos Santos, não podia se contaminar com ninguém. Por isso ele diz: não me toque. Mas logo depois ele vai aparecer aos discípulos, a Tomé, e vai dizer: toque aqui nos cravos. Isso quer dizer que entre a aparição a Maria Madalena e a aparição aos seus discípulos, ele entrou no santuário celeste com o seu próprio sangue para nos obter uma eterna redenção. Quando ele aparece aos discípulos, já tendo morrido, já tendo ressuscitado, já tendo ido ao céu, mas sem ser a ascensão, para apresentar-se no santuário com o seu próprio sangue, ele aparece ao discípulo e diz: paz seja convosco. A palavra paz tem um sentido de completude, está tudo terminado, está tudo completado. Paz significa também reconciliação. Toda a obra consumada para a reconciliação foi feita. Ele sopra vida sobre os discípulos, comunica a sua vida ressurreta, diz: recebei o Espírito Santo. Ali cumpriu-se que está em João 14, Jesus disse naquele dia, o dia da ressurreição, quando ele aparecesse aos discípulos: eu vivo e vocês viverão. Ou seja, eu tenho a vida ressurreta e vocês vão ter a vida espiritual. Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e vocês em mim. Ou seja, nós estaremos unidos, nós seremos um corpo. Quando Jesus ascende aos céus, irmãos, tudo que era necessário para a nossa redenção havia sido já consumado. Os discípulos já tinham recebido o Espírito de vida em Cristo Jesus, que livra da lei do pecado e da morte. A regeneração nos modos do Novo Testamento, integrados a Cristo em seu corpo. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e entrado no santuário celeste. Mas ele diz: eu agora, quando ascender, rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Quer dizer, a salvação está consumada, tudo foi feito, o sangue foi derramado, o sacerdote ressuscitou e entrou no santuário. Vocês já têm nova vida, perdão de pecados, ao modo do Novo Testamento. Mas agora, da minha ascensão, eu vou pedir uma coisa nova. Eu vou pedir ao Pai uma específica promessa que está lá na boca de Joel: rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não é para os incrédulos, pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque já habita convosco, estará em vós. E Jesus, irmãos, quando ressuscita, depois de ter ido ao santuário celeste e soprado o Espírito Santo dos discípulos, ele também os autoriza a orar no seu nome, porque lá em João também ele diz, no capítulo 14: naquele dia vocês orarão ao Pai em meu nome. Até agora vocês não oraram assim, mas agora vocês vão orar em meu nome. Ou seja, a obra da redenção consumada, eles oram em nome de Jesus. Jesus disse: o Espírito Santo vai ser enviado em meu nome. Quer dizer, quem vai recebê-lo vai estar orando para recebê-lo em meu nome. É para crente que já ora em nome de Jesus. O batismo no Espírito Santo é uma promessa para quem é crente e já ora em nome de Jesus. Em Atos 1,14 estavam eles lá reunidos, perseverando em oração, tinha uma promessa. Jesus disse: esperai a promessa do Pai, que de mim ouviste, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui até vocês receberem, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas estavam lá perseverando unanimemente em oração. Tinha a promessa, mas tinha a oração, tinha a luta para receber aquela promessa que havia sido feita. É interessante, irmãos, que nós temos tido uma visão muito diminuta do batismo no Espírito Santo. Alguns, na verdade, não querem, nem entendem, nem sabem qual é a promessa de Deus com respeito ao batismo no Espírito Santo. Eles querem falar em línguas. Obviamente as línguas são a evidência do batismo no Espírito Santo, mas a evidência vem por si mesma. O que nós buscamos é poder do alto. Quando Jesus falou do batismo no Espírito Santo, interessante, ele não falou nas línguas daquele momento. Ele disse: vocês vão receber a promessa do Pai, que de mim vocês ouviram. João vos batizou com água, vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Eu acho que os discípulos ainda nem tinham entendido que a promessa de Marcos, falarão novas línguas, iria se consumar em razão do batismo no Espírito Santo. Jesus não os
colocou num desejo por falar em línguas, mas num desejo de receber a plenitude do Espírito Santo de Deus. Os discípulos entenderam que o batismo no Espírito Santo não era para eles sentirem um arrepio, falar em línguas, uma coisa egoísta, pessoal. Eles entenderam que era alguma coisa para transbordar para o lado de fora. Por isso eles disseram: Senhor, este derramamento do Espírito é o momento que tu vai restaurar a nação de Israel, vai encher a nação da tua glória ao milênio. Jesus disse: não, mas tem uma coisa que vocês entenderam certo, é para vocês receberem, e além de vocês receberão poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e com esse poder vocês vão ser testemunhas em toda a Judéia, Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando os discípulos são batizados no Espírito Santo e falam em línguas, Pedro não relaciona com a crucificação, não relaciona com a ressurreição, não relaciona com a entrada de Jesus no santuário, relaciona com a exaltação de Cristo. Atos 2:33, exaltado à destra do Pai. Ele recebeu a promessa e derramou isto, que vós agora vedes e ouvis. O apóstolo Paulo, irmãos, também é um bom exemplo. O apóstolo Paulo se converte no caminho de Damasco. Ali Jesus já o chama, ele se rende: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus o chama: você vai ser um instrumento para converter pessoas, trazer pessoas das trevas à luz, das mãos de Satanás a Deus. Mas vai pelo caminho que eu estou te mostrando e fica aguardando lá. E ali, meus irmãos, Paulo já sabe que ele vai ser um apóstolo. Ele está aguardando novas orientações, capacitação. Duas coisas ele precisava: uma era voltar a ver, porque da visão da luz ficou cego. A outra era de poder do Espírito Santo. Aí Deus aparece a Ananias. Essa é uma visão que ninguém pode duvidar de que é de Deus, porque Deus disse a Ananias: Ananias, é o seguinte, tu vai na casa de uma pessoa tal, que trabalha nisso aqui, que mora na rua tal, lá tu vai encontrar Saulo, e quando tu chegar lá ele está orando. Não tinha negócio de vagueza não, que dava para ser 1000 coisas, não, era bem definida a coisa. E Ananias chega lá, e quando chega lá, Saulo está orando 3 dias esperando. O que falta para eu começar? 3 dias. Ele está 3 dias jejuando e orando. Ele tem uma promessa, mas ele está orando e jejuando. Ananias diz: Saulo, o Senhor Jesus te apareceu, me enviou para que tu tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo, curado e capacitado. É interessante, Paulo não sabia que ia falar em língua, não sabia nem o que aconteceria ali. Ananias não falou: eu vim aqui para que você fale em línguas, embora ele falou. Ananias disse: eu vim aqui para que você seja curado e cheio do Espírito Santo. O que nós precisamos é de poder, irmãos. Se alguém está falando em línguas aí, mas não afeta nada do lado de fora, não impacta as pessoas com as quais você convive, não está aí bradando nas praças, então isso é muito aquém do que eu vejo na Bíblia. O que eu vejo é gente cheia do Espírito Santo, confrontando o maligno, orando pelos enfermos, pregando com poder, com graça e unção do Espírito Santo. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, ainda temos que continuar a orar. Jesus disse: aquele que crê em mim fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Aí ele diz: e tudo que pedis em meu nome eu farei. Como quem diz: eu vou estar lá intercedendo. Se vocês querem ver estas coisas além daquelas que eu fiz, vocês vão ter que pedir em meu nome. É uma promessa, eu estou prometendo. Agora peçam em meu nome, briguem em oração, lutem para que essa promessa se realize. Nós temos, irmãos, que orar, porque o poder está em nós, mas nós só vamos ver além daquilo que pedimos ou pensamos se o poder que está em nós operar. É o que Paulo diz: Deus pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se esse poder não operar em você, você não vai ver muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós temos que orar para esse poder borbulhar,
para esse poder se manifestar, para essa unção transparecer, transfigurar, para a intrepidez vir à nossa boca. Quando começou a perseguição, a igreja fez isso. A igreja, depois que Pedro e João foram presos, ameaçados, e eles foram soltos, a igreja estava lá orando, chegaram lá Pedro e João e levantaram um clamor: Senhor, olha para as ameaças. Eu quero que você pense um pouco nisso, meu irmão. Os irmãos estavam com medo. Pedro e João, quando disseram: olhe, Senhor, para as ameaças que nos foram feitas, eles estavam dizendo isso em função dos irmãos. Os irmãos estavam com medo. Se aquela oração não tivesse feito, o que teria sido daquela igreja? Nós podemos ter um Pentecostes e depois da primeira prisão tudo se acabar. Se aqueles irmãos ali não tivessem pedido uma renovação para aquele povo ali, que já tinha visto tanta coisa, a obra não teria seguido como seguiu. Às vezes, irmãos, a obra de Deus está atrasada porque nós não oramos. Às vezes uma coisa que começou não continuou porque nós não continuamos orando. E eles disseram: Senhor, concede aos teus servos que preguem com intrepidez a tua palavra. Nós somos cheios do Espírito Santo para isso. Agora nós queremos ver o efeito. Concede coragem, concede intrepidez. A Bíblia diz: eles foram cheios do Espírito Santo, e aquele povo que estava tudo com medo saiu pregando com intrepidez a palavra de Deus. A Bíblia diz que o lugar tremeu. Eu acho que foi Leonardo Ravenil que uma vez disse isso. Ele disse: os crentes estão tão desorientados que tem crente que, em vez de pedir a intrepidez para pregar a palavra, ele está pedindo para o lugar tremer. O que interessa, irmãos, não é o sensacionalismo, é poder. É o poder que faz efeito, é o poder que opera. Aqueles irmãos saíram ali pregando com intrepidez a palavra de Deus. Você já pensou se a igreja de Antioquia não tivesse tido aquele culto de oração, por meio da qual ela enviou como missionários Paulo e Barnabé? Uma igreja maravilhosa, cheia de mestres e profetas, ninguém ia querer sair dali. Teria sido uma grande igreja, mas a obra de missões não teria acontecido. Mas eles foram jejuar e orar, e o Senhor disse: separai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O que eu estou tentando mostrar para você é o que poderia ter acontecido e não aconteceu porque nós não oramos. O que poderia ter acontecido na igreja de Jerusalém sem aquela oração de Atos 4, muitos teriam esmorecido. Se não tivesse havido aquele culto de oração em Antioquia, não teria havido aquela explosão missionária, meus irmãos. Uma oração pode mudar a história. Por isso que Samuel diz lá no Velho Testamento, lá no livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 23: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Note, longe de mim pecar deixando de orar. Nós podemos pecar deixando de orar num momento decisivo, no momento em que Deus iria agir, se nós tivéssemos orado. Meus irmãos, chegou a hora de nós termos crentes que se apropriam de promessas, crentes valorosos. Lá em Hebreus, eu vou ler 2 textos aqui, para você ver o que é se apropriar das promessas de Deus. Não basta tê-las, tem que se apropriar na luta, no espírito aguerrido. Em Hebreus 11, a Bíblia Sagrada diz assim, a partir do verso 32: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. A Bíblia Sagrada nos diz lá em Hebreus, no capítulo de número 6, verso 12: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas.
Pessoas que lutam, que perseveram até receber. Bartimeu dizia: filho de Davi, tem compaixão de mim. O povo dizia: cala a boca, ele gritava mais alto. Jesus o chamou, ele lançou fora a sua túnica de mendigo, deu um salto e foi para ser curado. A mulher cananeia dizia: Senhor, cura minha filha. Jesus não dava bola, ela insistia. Jesus disse: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse: mas até os cachorrinhos comem o que cai debaixo da tua mesa. Jesus: grande é a tua fé, e curou-a. A mulher com fluxo de sangue viu a multidão, era obstáculo. Eu não quero saber, eu vou me colocar, não tenho como chegar lá, mas eu vou agarrar o manto dele e vou tocar. E foi curada. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele disse: eu tinha um espinho na carne, eu orei 3 vezes para o Senhor tirar de mim. Então ele perseverou. Ele recebeu a resposta, pastor, recebeu, sendo que foi do outro modo. Em vez do espinho na carne ser curado, ele teve uma revelação de Deus. Deus disse para ele: Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo disse: então pronto, pode deixar esse espinho na carne, porque eu vou agora me gloriar nas minhas aflições, para o poder de Deus se manifestar. Eu vou me gloriar nas perseguições, nas dificuldades por amor a Cristo, porque agora eu entendi: quando eu estiver fraco, é aí que eu estou forte. Paulo recebeu, irmãos, porque um homem que pedia 3 vezes, depois disse com a resposta: eu agora vou me gloriar no que eu recebi de resposta. Ele transfigurou com a revelação que teve, mas ele esteve lá, orando, clamando para receber. Nós precisamos de um povo forte. Tem gente, meus irmãos, que por qualquer coisa retrocede. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às paixões como nós, mas ele orava e parava de chover. Ele orava e chovia. Ele é tão parecido com você, comigo, que Elias teve uma hora que se escondeu debaixo de uma caverna, não queria falar com ninguém, ficou abatido. E Deus o tirou de lá. Mas ele ficou abatido, que ele não queria mais nada, queria só morrer. Ele era como nós, mas Deus o empurrou, irmãos, e ele aguentou levar os empurrões. Deus o chamou para conversar na caverna e ele foi. Nós somos frágeis, mas nós temos que ir. Diz ao povo que marche. O apóstolo Paulo não era um super-homem como se pensa. Lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, 1 Coríntios 2, versículo 3: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Paulo disse: quando eu estive aí, eu estava estremecendo, estava com medo, mas vou. O Senhor vai dar coragem, o Senhor vai dar poder. Pastor, eu não vou porque eu estou enfermo. Veja o que a Bíblia Sagrada diz sobre o apóstolo Paulo, Gálatas 6:12: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade na carne, e não rejeitaste nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Paulo diz: quando eu preguei a primeira vez, eu estava doente, eu estava enfermo. Na carta aos Coríntios, ele não estava com temor, eu estava com tremor, mas foi. O povo de Deus tem que ser forte. A gente geme, a gente range, a gente chora, a gente tem um frio na barriga, mas a gente tem que ir com base na promessa de Deus. Aleluia. Fomos chamados para lutar, irmãos, para lutar. É hora de crentes aguerridos que se atraquem com o anjo do Senhor e digam: só vai se me abençoar. Deus tem promessas, mas os que se apropriam delas são os que lutam e obtêm por meio da fé. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, aplica a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações.
Derrama sobre nós do teu Espírito, desperta em nós o espírito de oração e de súplica. Dá-nos, meu Deus, o espírito combativo e aguerrido, Senhor, para orar, para fazer a tua obra. Dá-nos conhecimento de tuas promessas, ó Pai, e que nos agarremos a elas, ó Pai, com toda a força, meu Deus, e que entremos nessa peleja para vencer em oração. Faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós te pedimos gratos, em nome de Jesus. Amém.